Eu sinto que nesses anos de ECA, o que mais me moldou foi ter história para contar. Meu nome é Valentina Pulgarim, eu fiz Relações Públicas aqui na ECA, eu entrei no glorioso ano de 2013 e me formei no meio do ano passado. Eu moro aqui em São Paulo desde os meus 2 anos de idade, mas na verdade eu nasci na Colômbia. A minha mãe é da Colômbia, o meu pai é da Espanha, é um grande amor aí latino. Mas eu moro aqui no Brasil faz muito tempo e desde sempre em São Paulo. Eu quero saber, assim, como é que as pessoas decidem fazer RP, né? Porque que curso X, né, na vida. Mas eu lembro que eu li num Guia do Estudante, que era, não sei como é hoje em dia, mas na minha época, eu realmente comprava uma revista do Guia do Estudante que tinha escrito todas as profissões, assim, não todas, né, mas, tipo, vários cursos possíveis de se fazer. E aí eu tava lá na seção de comunicação e tava vendo, jornalismo parece legal. Psicologia parece legal. E acho que perto de jornalismo tava relações públicas. E aí eu li que era o profissional que se relacionava com os públicos, estratégicos, stakeholders, etc e tal. E aí eu falei, nossa, tudo a ver comigo. Como, né? Uma pessoa de 17 anos, você é um neném, nada tem a ver com você. Você não é nem uma pessoa direito. Mas enfim, aí naquele dia eu falei, não, acho que pode ser relações públicas. E aí, quando eu vim fazer o vestibular, a minha primeira fase foi na Poli, na verdade. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, mãe, a minha mãe foi me buscar lá, e eu falei, posso passar ali na ECA, só pra gente ver? E aí eu vi a ECA, assim, eu falei, nossa, é linda, tem esculturas, meu Deus, que chique. Quando eu passei na ECA, na verdade eu passei na terceira chamada. Então eu já tinha passado por toda a desilusão no começo de não ter passado de primeira, e eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de terminar a escola. Então eu já tava, não, tudo bem, vou ter que fazer cursinho, faz parte. Mas aí, eu era tão desconectada do mundo do vestibular, de certa forma, que eu nem sabia que existiam outras chamadas. Tipo, eu já não tinha passado na primeira, eu falava, ok, não tem mais, agora só em 2014. E aí eu lembro que a minha mãe é professora de espanhol e ela tava numa aula com a aluna dela e a aluna dela falou, nossa, vi agora no UOL que saiu a terceira lista da chamada da USP. Você já checou pra ver se a Valentina não passou? E a minha mãe, terceira lista? Não sabia que tinha isso. Tipo assim, ela no trabalho, eu na minha casa, tipo, fazendo nada, assistindo série provavelmente. E aí a minha mãe olhou, tipo, usou meu CPF lá, olhou pra ver se eu tinha passado e eis que eu tinha passado. Se essa aluna dela não tivesse perguntado pra ela isso, a gente não teria visto, eu teria perdido as datas e eu nunca saberia que eu podia ter passado direto em RP aqui na ECA. Aí ela me ligou e falou, você não vai acreditar, Madre Mia, passaste no USP, não creio. E eu tipo, não pode ser, é mentira. Aí eu lembro que eu tava sozinha, só eu e minha gatinha, bem tipo, pessoas que assistem série sozinha em casa. Tava lá, coloquei no computador, dei F5, olhei meu nome, eu fiquei, não pode ser. Juro, gente, até hoje eu não acredito. Mas passar na terceira lista foi muito legal, porque depois eu perdi, acho que os churras dos bichos de RP, que foi uma tristeza, não supero até hoje. Mas depois eu consegui chegar a tempo pra Semana dos Bichos. E aí eu lembro que um dos dias da Semana dos Bichos, a gente tava pintando ali dentro da prainha e tal, da vivência. E aí eu conheci a Mari Reis, que é a minha melhor amiga até hoje, porque a gente tava desenhando assim, e ela falou, eu também faço RP. Eu falei, eu também. Aí ela falou, você veio no Churras dos Bichos? Eu falei, não, eu passei na terceira lista. Ela, eu também! E aí a gente é amigas de terceira lista agora. Assim que eu entrei na ECA, tipo, eu ia conhecendo as pessoas, ia conhecendo as aulas e tal, e eu realmente fiquei chocada com a sorte que eu tinha dado, porque eu não sabia onde eu tava me metendo, mas RP fez sentido pra mim. E eu sinto que todo mundo passa por isso, porque eu lembro que a minha primeira aula na ECA foi com a Ferrari, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas a primeira aula é aquele momento tipo histórico de criação de memórias. E aí a Ferrari perguntava pros alunos, por que você entrou em relações públicas? E tipo, ninguém sabia dizer por quê. Enfim, aos poucos eu fui me apaixonando. Eu acho que isso é o que acontece na ECA, tipo, principalmente com quem faz RP.
aos poucos você vai se apaixonando pela ECA, pelas pessoas, pelo seu curso, mas claro que às vezes no meio do caminho você só começa a odiar tudo e todos, mas faz parte. Eu entrei na ECA Júnior, eu fui diretora de comunicação na ECA Júnior, eu entrei na Atlética, também fui diretora de comunicação na Atlética, eu fiz a Semana dos Bichos, que pra mim é uma entidade, porque você trabalha o ano inteiro naquilo, e eu sempre fazia participações especiais no CALC, assim, porque eu gostava da galera que tava lá e ficava, tipo, ali na salinha conversando, suavona, assim, mas eu nunca participei da chapa mesmo. Mas acho que a Atlética e a Júnior realmente mudaram a minha vida, tipo, mudaram o jeito que eu sou e formaram todo o meu grupo de amizades até hoje. E os meus amigos, assim, mais íntimos são da Júnior, porque é um negócio que gruda e não desgruda mais. Nossa, eu só queria voltar um dia no tempo pra viver a ECA de novo. Eu sinto que nesses anos de ECA, o que mais me moldou foi ter história pra contar. Aqui na ECA mesmo, na prainha, eu desloquei o joelho espirrando, que é uma história belíssima minha na ECA. Tipo, numa quinta breja, assim, conversando, eu não queria espirrar nos meus amigos, aí eu virei de lado, espirrei pro lado, o joelho saiu do lugar, as pessoas me acudiram, fui pro hospital. Belos momentos da ECA. No dia que eu vim me matricular, era o primeiro dia da Semana dos Bichos, era segunda-feira. E aí eu passei aqui no CRP, assinei os papéis com a minha mãe, e aí entreguei todos aqueles kits que eles te dão, né? Aqueles papéis, sacolinha, não sei se é assim até hoje. E aí ela me largou lá e eu tipo, tchau, pode ir embora, não precisa mais. E ela tipo, ai, madre minha, meu Deus do céu. Aí ela foi embora e eu lembro que era aquele antro de gente com energia boa e colorida, sabe? Tipo, e aí eu lembro que na verdade, uma história muito engraçada que depois que rolou a aula magna e tal, eu conheci alguns amigos, assim, que são meus amigos até hoje, entre eles o Bruno Romano. E eu lembro que, tipo, eu vinha de uma escola particular mega coxinha, assim. E, tipo assim, falar sobre sexualidade, falar se as pessoas eram lésbicas, gays, etc e tal, tipo, não existia, não era uma opção isso. Tipo, todas as crianças que estudavam comigo e se identificavam como gays, etc e tal, tipo, mano, ninguém falava sobre isso. E aí eu lembro que eu tava numa rodinha com o Bruno, e aí ele falou, não, porque ninguém quis fazer o trabalho comigo, né? Aí sobra o quê? Pro amigo viado ficar fazendo sozinho o trabalho. E aí eu lembro que eu fiquei horrorizada, eu ficava o dia inteiro, tipo, ele falou que ele é gay na minha frente. Meu Deus do céu, que chocante. E pra mim isso é o mais foda, assim, da ECA, de você viver as aventuras com seus amigos mesmo. Acho que pra mim ainda me marca muito, tipo, várias festas e coisas que eu fiz com a Atlética, tipo, principalmente no meu primeiro ano, era 2013, e aí eu não tinha ido no meu primeiro Juca, porque eu ainda tava muito apegada à minha vida e ao meu grupo social, assim, da escola, etc e tal, e acabei não engajando tanto com o Juca do meu primeiro ano, mas no segundo semestre eu tava tipo, não, eu sou da ECA. Eu sou atleticana, eu vim aqui de corpo e alma. E aí eu resolvi ter a péssima ideia de virar tia do busão no bife. E eu não sabia o que era um Inter. Tipo, eu só falei, Inter é legal. Ser tio do busão deve ser legal, vou lá. Minha nossa senhora. Era tão corrido ser tio do busão, que é a pessoa que organiza, né, os cronogramas dos ônibus e tal, que eu não conseguia encontrar água pra beber, eu não conseguia parar num barzinho e comprar água, mas o que sempre tinha perto de mim era cerveja, do Open Cerveja, porque só a ECA tinha Open Cerveja no bife. E aí eu ainda era muito jovem e amiga dos destilados, mas a partir desse momento eu virei a pessoa da cerveja, porque era cerveja pra todo lado e falava, bom, preciso me hidratar, falam que a cerveja é pão líquido, então eu vou me alimentar junto, tá tudo certo. E aí, esse foi o bife muito, muito legal que a ECA ganhou. E eu lembro que justo antes, assim, da gente ir pro último jogo, que ia falar que a gente ganhou de fato o bife, eu tava esperando o ônibus chegar. Nesse dia já tinham quebrado 2 ônibus, o motorista já tinha feito um motim. Mas enfim, o busão chegou. A gente foi pro jogo do futsal e aí foi uma cena incrível que tem até no YouTube, assim, do pessoal, tipo, contando os últimos 10 segundos. E aí quando a ECA ganha o bife, a ECA inteira tava na arquibancada.
o time de futsal, os meninos, tava ali jogando. Aí todo mundo, tipo, beleza, ECA ganhou o bife. A arquibancada inteira, a ECA inteira entrou na quadra, pegou uma cerveja e começou a, sei lá, jogar cerveja pra qualquer lugar. Eu só sei que eventualmente aquela quadra virou uma piscina de cerveja, que todo mundo, tipo, deslizava e tinha uns bons, tipo, 4 centímetros, assim, de cerveja na quadra. E, mano, foi um dos dias mais molhados, mais incríveis da minha vida, tipo, de verdade. O meu primeiro estágio foi numa agência de publicidade e eu era atendimento. Então, ao meu ver, eu me relacionava com a cliente, que é um dos públicos mais importantes da agência, então estamos aí. E em seguida eu comecei a trabalhar na Turner, né, em específico na Warner. E aí lá dentro eu era estagiária do marketing e também fazia campanhas para as pessoas, tipo, para convencer o consumidor final a assistir mais séries da Warner. Depois de ser estagiária na área de marketing, eu virei responsável pelas redes sociais da Warner. Então aí sim é muito visível o trabalho de relações públicas, porque você se relaciona diretamente, cria experiência diretamente com o consumidor final e com os fãs, né, principalmente. Mas hoje em dia, aos poucos, eu vou cuidando dessas duas coisas. Eu trabalho com as redes sociais da Warner, mas também eu fui virando apresentadora, assim, da Warner. Tem sido bem legal. Eu tenho muito carinho das minhas primeiras entrevistas que eu fiz na Austrália, que foi o meu primeiro trabalho como apresentadora, que inclusive só aconteceu porque a primeira apresentadora principal da Warner não podia ir e eles precisavam de alguém que tivesse vacina de febre amarela, tipo assim, pra sábado. E aí eu, belíssima, fui no Juca, obediente como eu sou, eu tomei vacina da febre amarela e é por isso que a minha carreira de apresentadora deslanchou, porque eu fui pro Juca. Como apresentadora da Warner Channel, a gente principalmente cobre o lançamento de filmes e séries da Warner. Então, pode ser o filme mesmo, tipo Harry Potter, ou pode ser uma série tipo Riverdale, a melhor série de todas. E aí, normalmente, eu viajo pelo mundo pra entrevistar as pessoas. E aí todo mundo vai lá e cada um tem, tipo assim, 4 minutos pra conversar com uma pessoa. O que é engraçado, porque às vezes, tipo, eu viajei pro Japão, demorei 30 horas pra chegar lá, mas eu tive belíssimos 4 minutos com o Ryan Reynolds, então sempre dá certo. E aí, sempre viajar, tipo, é muito legal. Tipo, não importa quantas horas de voo eu pegue, tipo, pode ser 30 horas até o Japão, sempre vai ser muito legal ir até o Japão pra conversar com alguém por 4 minutos. Mas às vezes eu sempre me sinto muito solitária, porque eu sou canceriana e aí eu sou muito carente. Mas tudo bem, porque os meus amigos sempre me ligam e tal. O pessoal da ECA sempre consegue me deixar mais feliz, assim, e menos sozinha nessas viagens. Eu mesma jamais teria viajado com o meu dinheiro e os meus sentimentos do mundo, pelo mundo, tipo, pra Austrália ou pro Japão. Mas tem sido muito legal porque eu comecei a viajar sozinha pelas primeiras vezes na minha vida pelo trabalho. E é meio cara e coragem, tipo, você chega num lugar meio sozinha, com várias pessoas que se conhecem, e sempre parece pra mim como o meu primeiro dia na ECA, na verdade, sabe? Que tipo, você tá sozinho, você só tem que brilhar ali. Nossa, com certeza existe uma Valentina de antes da ECA e depois. Acho que eu sempre ficava refletindo muito sobre isso, principalmente durante a Júnior, porque a Júnior foi a minha primeira experiência, assim, dentro da ECA. Eu entrei na Júnior em julho de 2013, eu entrei na Atlética, tipo, nos meses seguintes, assim. Mas foi a Júnior que Quando eu entrei na Júnior, eu falei, ok, acho que eu preciso participar mais da ECA e tem uma entidade da qual eu vou fazer parte. E quando acaba o seu ciclo de Júnior, né, quando você fica os seus 14 meses, todo mundo fica falando muito, nossa, eu mudei muito durante a Júnior, mas eu acho que o mais drástico é que a Júnior marca exatamente, tipo, 14 meses. Então você lembra quando você entrou, você lembra quando você saiu. E aí era muito mais fácil você perceber o quanto você tinha mudado nesse 1 ano e 2 meses. E a mesma coisa serve pra ECA. Tipo, eu tenho marcado, eu entrei em 2013, eu era tipo uma nerd da escola que só assistia séries e ficava lendo coisas sobre filmes e séries na internet, moda, nossa, eu tinha essa fase da moda. E depois, 18 milhões de anos depois, brincadeira, mas 6 anos depois, eu era uma outra pessoa, tipo, eu era uma profissional, uma comunicadora, confiante. E pra mim o que mais mudou em mim durante a ECA é que eu comecei a ter opinião. E parece muito idiota, mas eu juro que quando eu entrei aqui, eu não tinha opinião. Eu lembro que eu tenho uma amiga, a Bia, que sempre que ela falava assim no começo, eu não gosto de fulano, ele é chato. E eu ficava, mano, como ela ousa falar que ela não gosta de alguém? Tipo, que engraçado uma pessoa se empoderar tanto
a falar, mano, não gosto de algo, ou gosto de algo, tipo, ou desgosto de alguma coisa, porque eu não tinha essa capacidade. E ao longo da ECA eu conseguia fazer isso. Acho que de primeira eu comecei falando, não gosto do Mackenzie, mas depois foram vindo outras coisas mais difíceis. Eu acho que eu levo muito da ECA pra minha vida a responsabilidade de ser comunicadora. Acho que a gente se empodera muito dentro da ECA. Então, a minha responsabilidade, tipo, eu que trabalho numa empresa de monopólio de mídia gigantesca, tipo, eu tenho uma responsabilidade social de estar trabalhando dentro desse aparato, dentro do capitalismo. E, além disso, obviamente, os meus amigos, tipo... A gente sempre fala que a gente, na verdade, viveu durante 3 anos na ECA e depois a gente só fica revivendo as nossas histórias, tipo o vovozinho, sabe? Fica, nossa, lembra aquela vez que você beijou fulano e ciclano e aí depois você passou mal e deu PT? É verdade, que loucura. Não, os amigos, 100%. Minha mensagem pros ecanos é que nenhum ecano pode só vir pra aula e ir embora. Tipo, não existe isso. É um privilégio tão gigante nosso de viver nesse ambiente mágico e místico com pessoas que bizarramente se encontram graças a um sistema péssimo do vestibular, mas são pessoas incrivelmente legais por metro quadrado. Então, se você tem o privilégio de ser ecano, não venha só pra aula e vá embora. Tipo, venha pra aula, às vezes não venha pra aula, fica na vivência, toma uma cerveja, vai dar tudo certo, no fim todo mundo sobrevive.